Olá, estamos começando mais uma edição do programa Urbanview, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que traz hoje como nosso convidado Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo. Luciano, como vai? Tudo bem? Tudo. Prazer e obrigado da oportunidade de estar aqui hoje. Nós aqui agradecemos sua presença aqui no programa Urbanview. E o nosso olhar da semana, que é o tema que a gente vai conversar no programa de hoje, é Invest São Paulo. Como andam os investimentos e a competitividade da locomotiva do Brasil? São Paulo, estado que é conhecido, sempre foi conhecido como apelidado como a locomotiva do Brasil, daí o nosso tema, o nosso olhar da semana. A gente vai conversar, entre outros assuntos, aqui com o Luciano, como o maior estado do país atrai e estimula novos investimentos, onde estão e quais são as oportunidades de investimentos, e quais são os gargalos e o que está sendo feito para solucioná-los. E estamos aqui com a nossa querida companheira Sandra Lanza. Sandra, como vai? Tudo bem, Gilberto? Tudo jóia. Bem-vindo ao Luciano também. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente. Mais uma edição aqui do Urbanview. Você que está nos assistindo via site da Urban Systems, você pode participar ao vivo via AltV do Urbanview. É toda quarta-feira, às 17h15. A gente está ao vivo aqui. Basta você se conectar, fazer o seu cadastro, que você pode mandar perguntas via chat. Então aqui já estou a postos, aguardando a participação de vocês. E também quero lembrar a nossa enquete do dia, né, Gilberto? Pois é, a enquete da semana é uma grande oportunidade de você participar ao vivo do programa, porque no final do programa... a gente traz a resposta, olha aí. E com o nosso exatamente convidado... comenta essa resposta. Muito bem, Gilberto. E aí, para você participar, basta você ir até o site da Urban Systems, urbansystems.com.br. E a pergunta de hoje é: o que você acha da guerra fiscal entre os estados brasileiros? São 3 opções para você votar. Ótima, estimula investimentos fora da grande metrópole. Deveria ser uma política federal regulada para estimular o desenvolvimento. Ou terceira opção, péssimo, faz com que os governos deixem de arrecadar recursos. Eu estou aguardando a sua participação, porque como o Gilberto disse, lá no final do programa a gente traz o resultado para você. Muito bem, e o nosso convidado, Luciano Almeida, é presidente da Invest São Paulo, que é uma agência de fomento, uma agência de desenvolvimento criada pelo estado de São Paulo. Então, nós vamos começar nosso bate-papo perguntando justamente para ele o que é, como funciona, qual o papel dessa agência Invest São Paulo, Luciano. Bom, a Invest é uma empresa criada há 5 anos atrás, na verdade operando há 4 anos, com o objetivo único e exclusivamente de ser a porta de entrada no governo a todos aqueles que aqui investem, né, sejam novos investimentos ou aqueles que aqui estão e queiram ampliar os seus investimentos. Além disso, este trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho gratuito, é uma consultoria gratuita, porque o objetivo final da Invest é criar emprego e gerar renda. Então, basicamente, essa é a estrutura da Invest São Paulo, né? Nós temos uma equipe de especialistas em áreas tributárias, em áreas de infraestrutura, em áreas ambientais, que viabiliza com que a empresa, seja se ela precisa falar com o município, com o estado ou com a União, ele não precisa mais ir em lugar nenhum, ele apenas vem na Invest São Paulo e a partir daí nós cuidamos de todo o processo de investimento dele até ele iniciar a sua produção ou a sua prestação de serviço. A Invest São Paulo é um órgão do governo do estado de São Paulo, é um órgão estatal. Ele vamos lá, ele é uma empresa de direito privado, né? Então ela é única do governo do estado, é uma novidade dentro do governo, ainda é uma coisa inclusive que o próprio governo está aprendendo a lidar com isso, que é uma experiência, né? Porque ela de fato é uma empresa de direito privado ao qual o governo é dono e proprietário. Então a relação em suma é assim, nós somos na verdade, operamos como uma empresa privada, apesar de termos o nosso sócio majoritário e único que é o governo. Tá, mas as fontes de receita que sustentam a atuação da agência Invest São Paulo, elas vêm na sua totalidade como um recurso do sócio governo do estado de São Paulo, ou existem outras fontes de receitas com as quais vocês contam? Existem outras fontes de receita, nós podemos receber recursos para vários setores privados, de iniciativas. Nós temos hoje, por exemplo, parceria com o governo federal, a Apex, nós recebemos recursos do governo federal. Nós temos apoio e patrocínio, porque a Invest ela se divide, na verdade, em 3 metas no seu planejamento estratégico. Um deles é atender o investidor, né, dar esse serviço de consultoria.
O outro é prospectar e divulgar o Estado de São Paulo lá fora, convidando as empresas ou setores econômicos mundo afora para virem investir aqui. Então, nós divulgamos o Estado de São Paulo como rota. E existe uma terceira fonte, que é uma terceira obrigação, que é propor políticas públicas de melhoria da competitividade da economia paulista ao governador. Até porque o nosso conselho é formado por 8 secretários de Estado e 7 empresários de renome. Então, é um fórum de discussões de política de competitividade. Existe uma conexão com outras entidades relacionadas ao mesmo tema, como, por exemplo, o SEBRAE? Enfim, como é que vocês lidam com essas conexões? O SEBRAE é nosso conselho, faz parte do nosso conselho. Então, eu tenho, assim, como eu disse, nesse conselho existe um fórum que tem representações tipo Federação das Indústrias, CNI, Confederação das Indústrias, Nacional das Indústrias, nós temos a BIMAC, nós temos a BDE, são várias instituições que, na verdade, compõem a nossa estrutura, que de forma a gente consegue ouvir, né, dos setores econômicos as suas dificuldades e a partir daí do outro lado o secretário da Fazenda, Planejamento, Meio Ambiente, Transportes e Logística, e onde as coisas são discutidas para a gente poder melhorar a competitividade da economia. Existem empresas, obviamente, que já estão sediadas em São Paulo, grupos econômicos que já estão sediados em São Paulo, existem grupos e empresas que estão sediados em outros estados do Brasil que podem ter interesse no estado de São Paulo, e existem os investidores estrangeiros, uma vez que hoje muito se fala no Brasil como vitrine, né? Uma oportunidade de investimento entre os países emergentes e tal. Existe um foco da Agência Invest São Paulo, ou vocês trabalham de forma, digamos, igualitária entre essas possibilidades? Bom, nós atendemos a todos os segmentos da economia, sem restrição. Qualquer projeto de investimento nós atendemos na Invest. Existe uma classificação que, de acordo com o número de empregos, valor de investimentos, se é setor estratégico, que eu vou explicar um pouquinho, a gente faz um atendimento mais aprofundado ou alguns atendimentos que apenas são de interlocução, de achar uma instituição que resolva o seu problema. Especificamente no que diz respeito ao atendimento é isso, mas na parte de prospecção, aí nós temos somente 5 setores estratégicos que nós vamos participar de feiras internacionais, fazer roadshows, que são os setores óleo e gás, tecnologia da informação, saúde e ciências da vida, green tech ou green economy e defesa e aeroespacial. Então, o nosso foco para atração de novos projetos de investimentos são relacionados a atuação proativa são dentro dessas 5 áreas. A área de áreas. prospecção, eu acabei de voltar semana passada eu estive na Califórnia e no Texas, eu estive em Houston fazendo uma prospecção para as empresas de óleo e gás e em São Francisco, em Austin, fazendo prospecção na área de TI. Então, esse é um exemplo de como é que esse processo se dá. Nessa área de exploração, digamos, proativa de vocês, quer dizer, setores que vocês elegeram com 5 prioritários, o que levou à escolha desses 5 setores? A capacidade instalada que existe já no estado de São Paulo, a infraestrutura, interesse do governo do estado de São Paulo? Quais são os principais fatores que levam a elencar esses 5 áreas prioritárias? Olha, de fato, o São Paulo ela tem uma diversidade, né, que ela praticamente abarca todos os segmentos econômicos. Eu brinco que quando alguém fala assim, por exemplo, São Paulo produz 70% da borracha do país, né? E é uma coisa quando a gente pensa, né, a borracha natural. Ou a gente produz 55% da laranja consumida no mundo. Ao mesmo tempo, nós somos o 3º maior fabricante de aeronaves. Se fôssemos um país, seríamos, acho que, o 11º maior produtor de veículos. São Paulo tem uma diversidade de todas as cadeias, praticamente, de produção. Porém, nós temos focado nesses segmentos por uma questão muito importante, que é a agregação de valor. Então, quando eu falo, e por um fortalecimento de vocações já existentes. Então, quando eu falo ciências da vida e saúde, aqui é o centro da América do Sul, né? Então, você vem gente do mundo inteiro para tratar aqui de outros estados e você tem, então, um grau de excelência que realmente é importante. Você tem aqui também, nós somos um hub, obviamente, financeiro, mas eu nem trato isso como um setor estratégico, porque o setor financeiro ele já é consolidado, principalmente na cidade de São Paulo. Quando eu falo defesa aeroespacial, é porque é um centro, um mundo de oportunidades,
que só São Paulo, o estado de São Paulo tem capacidade, principalmente em regiões como São José dos Campos, Campinas e algumas outras regiões do estado, que tem já uma base para poder recepcionar e proliferar, que é um setor de futuro. TI, porque isso é óbvio, né? Nós temos aí também um setor de futuro, e Green Economy, porque está no DNA do governo do estado. Nós, acho que além da Califórnia, nós somos o estado mais comprometido com questões ambientais, mesmo tendo esse desenvolvimento econômico. Tem alguma área que vocês estão prospectando que talvez daqui a alguns anos também possa estar inserida dentro destas que você apresentou? Existe eu não vou chamar de setor estratégico, mas aí eu gosto muito de falar nele, porque eu acho que tem muito a ver, que é a atração de centros de P&D, aí seja de qualquer setor econômico. Por quê? Porque mais de quase 60% da produção científica do país é feita aqui, 72% dos recursos gastos por todos os estados brasileiros em P&D, 72% é o governo do estado de São Paulo. Você tem aqui, né, as 3 maiores universidades da América Latina, 19 institutos de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras. Então, existe uma ambiência de atração na área de projetos de pesquisa e desenvolvimento que não tem como, e aí nós temos feito um trabalho muito forte nesse sentido. O último que nós anunciamos agora há pouco foi o centro da Lenovo, por exemplo. Então, quer dizer, isso tem tudo a ver, porque não tem como, se você não trouxer a inovação, nós já estamos com um problema sério de competitividade. Está difícil vender Brasil, não é vender São Paulo, está difícil vender Brasil lá fora, muito difícil. Existe uma desconfiança institucional dos investidores em relação ao Brasil? O Brasil, as pessoas falam muito, mas o Brasil já deixou de ser a bola da vez. Isso é uma verdade absoluta. Na verdade, o modismo, tudo que envolveu, a questão de mercado interno não é mais um tema suficiente para convencer investimentos para virem para cá, principalmente porque nós estamos numa segunda onda. As grandes empresas praticamente já vieram, e agora você vê pequenas e médias empresas que querem vir para cá, mas a insegurança institucional, não é jurídica, né, que o Brasil muda marcos regulatórios, muda a regra do jogo, o custo Brasil, em virtude de tudo isso, está quase que tornando inviável algumas empresas aqui investir, porque o mundo é nosso concorrente. Eu brinco que em 2008 era Rússia, China, Índia e eventualmente México. Argentina não era, ninguém era. Mas agora é Indonésia, Vietnã, Camboja, Tailândia, o México muito forte. E hoje até os Estados Unidos passou a ser um grande concorrente nosso, porque está muito mais barato produzir nos Estados Unidos do que no Brasil. Agora, obviamente, quer dizer, uma agência porte no estado de São Paulo, né, até para título de esclarecimento para quem está nos assistindo, quer dizer, vocês tratam de projetos a partir de um determinado valor de investimento ou a partir de um determinado número de empregos gerados, né? Uhum. Quer dizer, não se pode confundir aqui para quem está nos assistindo que o Invest São Paulo, assim, quero montar uma empresa em Catanduva, vou procurá-los, uma pequena empresa, não é o caso. Existe Sebrae e os parceiros, é isso? Casos como o Sebrae, quer dizer, o Invest São Paulo está, digamos, tratando dos grandes investimentos. Olha, eu brinco que nós viramos como é que eu vou dizer assim, né, um clínico geral. Porque a partir do momento que esse trabalho começou a ser feito, na verdade, o setor empresarial, principalmente, começou a achar, na verdade, um canal de comunicação com o governo do estado. Então, nós temos um outro trabalho importante que a gente faz em parceria com as 645 prefeituras do estado, que nós treinamos todos os prefeitos e os seus interlocutores de como receber um investidor. Então, normalmente, todo ano são 200 a 250 prefeituras que nós ajudamos eles, porque às vezes o investidor vai direto naquele município e não interessa o porte. Então nós ensinamos a ele como é que ele tem que fazer, que tipo de informação que ele tem que ter, como é que ele tem que trabalhar, porque nós trabalhamos muito integrados com todos os municípios. E respondendo claramente é assim, não, nós atendemos qualquer projeto, de qualquer magnitude. Porém, às vezes acontece isso, olha, o projeto é com tal característica,
e a gente identifica que o parceiro ideal para resolver o problema dele é o Sebrae. Aí o que eu faço? Eu agendo uma reunião para ele com o Sebrae para cuidar daquilo específico. Quer dizer, então é um atendimento... vocês acolhem sempre, e encaminham sem para a restrição. solução mais adequada no caso geral dele. que você colocou Exatamente. também. Então, olha, porque às vezes eu tenho projetos que não são tão magnitudes, mas assim, às vezes eu tenho um cara que está com uma empresa já instalada, olha, eu estou com um problema que eu fui renovar minha licença ambiental e eu não estou conseguindo. Ele vem nos procurar e a partir daí nós consultamos a CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente e falar, escuta, o que está acontecendo nesse processo? Tem algo que a gente possa orientar o investidor para que ele possa ter esse problema resolvido? Ou ele tem um problema de qualificação profissional? Putz, eu estou com falta de gente na minha região, aí eu conecto ele com o Centro Paula Souza, com as escolas técnicas, tecnológicas, olha, precisa ajudar ele a fazer um curso tailor-made ou criar aquela grade curricular para atender a demanda daquela região. Então a gente acaba resolvendo coisas pontuais, que às vezes não são nem relativas a um investimento em si, ou uma ampliação, mas de problema que está Vocês resumindo passam a ter um papel de facilitador também, todos os principalmente sentidos. de facilitador. Né? Você falou da guerra fiscal, então o que eu tenho muito de demandas hoje é o cara dizer o seguinte, olha, eu estou com um concorrente em outro estado que está com um incentivo fiscal, que ele está concorrendo desleal comigo, o que eu faço? E aí a gente encaminha essa demanda à Secretaria da Fazenda para que ela possa analisar e ver se é possível ela tomar providências, que é o processo inverso de proteção, né, não de guerra, mas daqueles que aqui produzem. Então, esse acaba sendo parte da nossa atuação. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com o Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo, e a Sandra está me avisando aqui que já tem uma participação no nosso chat ao vivo. Muito bem lembrado, Gilberto. Eu quero mandar um abraço primeiro para as pessoas que estão participando. José Ricardo, Gustavo Silva, Adriano Gentil, Carlos Gomes e a Laura, que quer saber o seguinte: a Invest São Paulo atende empresas que estão fazendo novos investimentos ou que estão expandindo também, só internacionais ou nacionais também? Você já falou que, na verdade, é um clínico geral que atende vários setores. Isso. Mas eu vou aproveitar essa pergunta para criar um gancho. Além da Invest São Paulo, nós criamos junto, no mesmo momento, uma outra instituição de governo que chama Desenvolve São Paulo, que este é o nosso banco de fomento, que é como se fosse o BNDES paulista. Então, também, quando as empresas precisam de financiamento, elas nos procuram e nós colocamos em contato com o banco, porque nós trabalhamos muito em parceria com a Desenvolve. Mas, respondendo claramente a pergunta, não. Atendemos qualquer origem, qualquer tamanho, qualquer localização, obviamente dentro do estado de São Paulo. É a única restrição. Só para complementar um pouquinho a pergunta da Laura, como é que é esse processo? A pessoa entra no site da Invest São Paulo? Pode. Como é que funciona? Ela entra através do site, ela faz uma consulta inicial, há um procedimento para preenchimento dessa consulta para a gente conseguir ser mais objetivo e mais eficiente na resposta, e a partir dessa demanda, dessa consulta que é feita pelo site, nós fazemos a classificação para estabelecer que tipo de atendimento tem que ser feito e a partir daí ele vai receber a resposta ou ele vai ser convocado para uma reunião inicial de conversação. Tem um custo? Zero. Luciano, você citou agora há pouco a questão da guerra fiscal, mas ampliando, até indo além da questão da guerra fiscal, obviamente o Brasil é um país de dimensões continentais, o governo federal tem por obrigação estimular e promover o desenvolvimento em todos os estados, independente de quais sejam, e os estados, obviamente, querem ter a sua... cada estado quer ter, digamos, aumentar a sua participação. Né? Me parece, quer dizer, São Paulo... tem uma vantagem competitiva muito grande devido à sua infraestrutura, a questão de escoamento logístico, mas essa briga, digamos assim, ela existe e não se dá só na questão da guerra fiscal. Uhum. Eu queria que você analisasse um pouco esse quadro, como é que existe uma tentativa de orquestração por parte do governo federal, no sentido de harmonizar, ou é um pouco cada um por si, Deus por todos? Olha... eu acho que o primeiro ponto importante, que precisa de uma vez por todas todo mundo esclarecer, vocês dão um título aqui que São Paulo é a locomotiva do Brasil, e é. Então, quando a gente fala, né, o estado de São Paulo é 1/3 do PIB do país, né, ou seja, 1/3 da economia está localizada no estado de São Paulo. Se nós fôssemos um país, nós seríamos a 3ª maior economia da América Latina, 1º é Brasil, 2º é México, 3º é o estado de São Paulo.
Muito bem. Bom, a partir disso, então, eu tenho uma desigualdade no país, né, de outros estados muito pobres ou menos médio pobres e tal. E São Paulo, ela é 1/3 do PIB, mas ela é 40% da arrecadação federal. E aqui é um dado muito importante. Então, de todos os tributos, imposto de renda, IPI, PIS, CONFIS, imposto de exportação, tudo que são arrecadações federais, 40% é gerado no estado de São Paulo. Deste 40%, que eu não vou lembrar números exatos aqui, mas vamos supor que fossem 170 bilhões por ano, o governo federal devolve através de convênios com municípios paulistas ou um ou outro com o próprio governo do estado, algo em torno de 29. Então, eu estou pondo um número que talvez não esteja exatamente correto, depois eu posso passar isso com mais precisão. Eu quero dizer o seguinte... Só para dar uma ordem de grandeza. Isso. Nós damos um cheque para o resto do país de 150 bilhões que são gerados aqui. O total dos recursos, porque o governo federal recebe, trava 65% e redistribui 30%, 40%, vamos também não redistribui a todos os estados do país esse 40% da arrecadação. O que eu estou dizendo aqui na prática é o seguinte, que todo o recurso gerado no estado de São Paulo é o total de recursos recebidos por todos os estados brasileiros. É como se São Paulo pagasse a conta de todo mundo. Do governo federal e dos investimentos nos estados. Então, quando vem essa discussão, mas o meu estado é pobre, São Paulo já é rico, precisamos fazer políticas de melhoria que privilegiem os outros estados da União. Espera um pouquinho. Nós já contribuímos com quase a totalidade das riquezas geradas no estado de São Paulo para com esses demais países. Não vou nem falar aqui que todo mundo vem fazer universidade aqui, vem usar estrutura médica daqui, do sistema gratuito, não vou nem entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, se os outros estados gastam mal e continuam ineficientes, nós não podemos entrar numa discussão, porque às vezes eu escuto muito paulista, que eu sou paulista do interior e não paulistano, quer dizer, eu nasci aqui, mas sou mais piracicabano que paulista do que paulistano, e eu fico todo mundo assim, mas eu tenho dó mesmo, porque eu fui lá para outro estado. Mas espera um pouquinho, pobre por quê? Nós pagamos o nosso quinhão, nós temos, o que eu estou dizendo é que 95% do que se gera de riqueza nesse estado, nós damos para o rei, como se fosse na época de Portugal e Brasil. Nós damos. Agora, o que nós estamos vendo é criar políticas regionais para outros estados, que sabe o que é a verdade? Tirando de São Paulo. Então, o que nós estamos fazendo é assim, na vez de eu tentar trazer os outros estados para a minha riqueza, vamos empobrecer São Paulo e nivelar todo mundo por baixo e trazer igualdade nesse país. Então, muito cuidado com essa discussão, porque a guerra fiscal, que hoje é a discussão do ICMS, porque se São Paulo fez a sua lição de casa, é porque ela conseguiu ter autossuficiência na sua própria arrecadação de impostos estaduais. Quando começa uma discussão agora da guerra fiscal, que é a guerra de ICMS, então é o seguinte, tá bom, querem também tomar mais uma grana de São Paulo, que é o ICMS, não tem problema nenhum. Mas então vamos rediscutir os 40% dos tributos. Porque se o total de arrecadação do estado de São Paulo é 150 bi, se eu recebesse metade, eu talvez não precisasse nem cobrar ICMS das empresas paulistas, só se eu retivesse 50% do que nós pagamos para o resto do país. Então, guerra fiscal é um mal, e assim, um mal que no curto prazo as pessoas acham muito bonito, ajuda o pobre, o outro faz, mas vai ser mais uma forma apenas, que não reverte em absolutamente nada, a não ser quebrar quem é que move a economia, porque daí nós não vamos ter mais capacidade e não vamos ter condições, porque não adianta, eu não quero estender muito na resposta, mas é assim, o exemplo mais clássico dessa relação absurda chama-se Zona Franca de Manaus. Não sei se os senhores sabem, mas como a Zona Franca de Manaus ela é inviável economicamente, né? Porque o que interessa, nós não competimos entre os estados, nós competimos com o mundo. Eu produzir algo em Manaus... A Zona Franca de Manaus é um anacronismo, uma coisa do governo militar que, por interesses que se perduram, ela não se termina, mas ela não tem mais lógica no mundo atual. Exatamente. Naquela época era porque queriam tomar a Amazônia, então precisavam ter uma política estratégica. Sabe quanto custa para o seu bolso, para o meu bolso, anual,
de incentivos que, se eu tirar no dia seguinte as empresas saírem de lá, hoje, na ordem de 20 ou 22 bilhões de reais. E eles renovaram agora por 50 anos, 50 anos vezes 20 bilhões, nós estamos dando 1 trilhão de reais para Manaus. Para quê? Para continuar ineficiente. Porque produzir lá, longe das cadeias de fornecedores, longe do mercado consumidor, longe da possibilidade de exportação, não tem lógica nenhuma. Mas essa é a lógica burra que o país adota. Eu acho que suas colocações são super pertinentes e acredito também que isso é reflexo de uma política pública que incentiva isso tudo, enfim. Uma falta de política. Uma falta de... Exatamente. Eu queria que você desse a sua projeção para daqui, sei lá, 5 ou 10 anos para isso tudo. Olha, a situação, o quadro é um dos mais negativos possíveis. O Brasil ainda não entrou num colapso por uma razão muito simples. Ainda o fator desemprego não entrou na pauta. Então, esses movimentos que nós tivemos aqui esse ano, que o mundo lá fora, né, fica olhando, pô, o que está acontecendo no Brasil? Cadê aquela história que o Brasil é estável, que cumpre contratos, que tem marcos regulatórios, estabilidade econômica, tanta coisa? Isso aqui já não é mais suficiente para convencer o mundo lá fora que aqui é rota para investimentos e que o Brasil é hub da América do Sul, que não é mais porque a gente não tem mais capacidade de competição. Mas pior do que isso é que, se algo não for feito em curto prazo, nós vamos começar a ter aí o desemprego. E aí eu quero ver os movimentos na rua que vai acontecer. Porque todo mundo reclama hoje de saúde, de segurança, não estou dizendo que isso está bom, porque eu já subi de um patamar, porque eu já tenho meu salário, eu tenho meu emprego garantido. Mas a hora que faltar isso, isso vira a prioridade número 1 de qualquer pessoa e qualquer cidadão. Não é ter a casa, não é, ele quer ser melhor atendido na saúde, ele quer ter, está tudo certo. Aquela pirâmide de necessidades, né? Exatamente. Ou seja, conforme você vai atrás em busca de novas conquistas a partir de que certas conquistas estejam asseguradas. Se você perde uma básica como emprego... É só vocês acompanhar o déficit da balança comercial. Nós estamos virando importador net. Importador de volumes a torno de 100 bilhões em setores que a gente antes era 5 bilhões superavitários há 5 anos, 7 anos atrás. Então isso é um sinal negativíssimo. Inclusive no setor de óleo e gás estamos com muitos problemas, por mais que se diga que tem conteúdo, lei, exigência de conteúdo local, eu acho que nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Aliás, qual a importância de São Paulo nessa cadeia produtiva do petróleo e gás no Brasil? Né? Porque muitos falam assim, o Rio de Janeiro, etc e tal, os campos lá da Bacia de Campos, né? Mas São Paulo tem um papel nesse setor. São Paulo, o Rio de Janeiro é muito bom porque ele é muito bom de marketing, né? E a Petrobras está lá, que é a grande operadora de todo esse sistema. Mas apenas para dar números de referência, ainda 35% de todo o refino do país é no estado de São Paulo. E 60% da cadeia de fornecimento desse setor é do estado de São Paulo, ou seja, peças, partes, engenharia, equipamento, está no estado de São Paulo. E as pessoas acham que é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está fazendo um trabalho muito bem feito para tentar criar estruturas para que ele comece a internalizar lá empresas e segmentos, porque está funcionando. Fizeram uma política muito agressiva para isso, está funcionando bem. Só que as pessoas têm que entender que exploração de petróleo está muito vinculada a custo logístico. Então, quando eu olho a Bacia de Campos, é coerente eu estar em frente a Campos, Macaé, como pontos de referência, porque é o ponto mais próximo no continente das plataformas. A lógica se aplica mesmo à Bacia de Santos. Eu tenho que estar num lugar aqui no estado de São Paulo, que aqui tem tido algumas dificuldades de identificação de áreas, porque é aqui que eu tenho que estar para proximamente abastecer esse sistema. Então não tem como não estar aqui e a internalização dessas oportunidades da área de petróleo e gás não acontecer. E eu espero que ano que vem a gente tenha uma novidade enorme aí que vai viabilizar, consolidar cada vez mais essa cadeia. Nessa tua pergunta, nessa tua resposta, perdão, você falou da logística, né? E a logística no estado de São Paulo é um paradoxo, na verdade, né? Porque São Paulo tem, todo mundo diz, ao menos que tem as melhores estradas do Brasil, apesar da turminha que sempre reclama com os pedágios. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que é um paradoxo, porque a gente também tem um problema crônico de transporte rodoviário, né? Uhum. Seja de São Paulo em si, a grande São Paulo, que virou um travamento, né?
coisas que vêm do interior do estado, tem que chegar ao Porto de Santos. Então, como é que você analisa essa questão logística no estado de São Paulo? Realmente é assim. A logística no estado de São Paulo, de acordo com o The Economist, por exemplo, e aí é que é engraçado, quando o mundo fala a logística no Brasil é ruim, a média é muito ruim, porque eu tenho, por exemplo, um dos estados que a classificação pelo The Economist é 0, a nota é 0. E a nota de São Paulo é sempre que o estado inteiro é coberto por boas rodovias. Então, nós temos um sistema rodoviário eficiente, nós temos agora um investimento grande em hidrovia, nós temos ferrovia, portos e aeroportos. Muito bem, quer dizer que está em ordem? Não, não está. E aí eu vou dizer por quê. Existe um problema cultural. Toda a matriz brasileira é balizada em rodovia. Nós não temos escapatória neste país de não mudar de modal, seja por questões de emissões, seja por questões de não parar o sistema. Então, é assim, eu estou apostando muito nos novos projetos que o governo está fazendo na área de PPPs e concessões, que vão começar a tentar criar a cultura de transporte sobre ferrovia, de transporte, não só de carga, mas também de passageiros. Tem um mega projeto que deve ser lançado em meados do ano que vem, que é o Intercidades, que vai ligar São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Americana, Campinas, Santos, que é para começar a mudar a lógica. Nós temos que aprender a usar outros modais. Tem um projeto de investimento de ampliar a hidrovia Tietê-Paraná, 1,5 bilhão, que está no PAC 2 do governo federal. Nós temos os dutos, né, anunciando agora o projeto de etanol, que você já tira 80 mil viagens de caminhões das estradas. Nós temos também, além do fechamento do Rodoanel, que eu acho que foi um erro técnico na época, deveria ter se privilegiado o ferro-anel, porque se tirar caminhão, a gente já resolve, que é esse fluxo de cruzamento para chegar em Santos, e as obras de acesso a Santos. Na questão aeroportuária, as privatizações vieram muito atrasadas, estavam prontas em 2008, aí entrou a discussão de eleição presidencial, se é privatizador, se é estatizador, e aí botaram na geladeira, mas agora privatizaram. Nós temos um novo marco regulatório que já tem 3 projetos no estado de São Paulo de aeroportos privados. Isso tem uma mudança na lógica, que pode criar uma nova estruturação. Nós temos as ampliações do Porto de Santos e as melhorias dos sistemas de acesso, a duplicação do Porto de São Sebastião. Então, logisticamente, São Paulo ainda tem uma qualidade enorme. E quando eu tenho uns pontos pontuais, que eu acho uma coisa engraçada, assim, eu tenho a maior malha ferroviária do país e tenho os melhores portos do país. Sabe quanto por cento de carga paulista é escoado nas linhas ferroviárias? Não. 10%. 90% é carga que vem de outros estados. Porto de Santos deve ser 70%, 80% são cargas de outros estados. Então, é outra contribuição que nós damos para o resto do país e que entope, porque normalmente são naqueles ciclos de safra de soja, que aí dá aquelas confusões no Porto de Santos, que a gente vê tanto, que são ocasionadas por outras cargas. Fora os projetos sociais, né? Olha lá, amor projetos sociais para o Nordeste. Você estava falando de logística aqui, o pessoal da equipe do Urban System pergunta os aeroportos, né? Quais são os seus panoramas e previsões? Você estava falando um pouquinho aí, mas eles perguntam especificamente o seguinte: além de Cumbica, em Guarulhos, em Viracopos, em Campinas, quais são os hubs mais promissores do estado de São Paulo em termos de aeroportos? Quando a gente fala, existe um estudo muito claro que aponta o seguinte: São Paulo já precisa do novo aeroporto. E de acordo com esse estudo, ele não pode estar num raio máximo de 50 quilômetros de origem e destino dos viajantes. E 65% de origem e destino dos viajantes de Guarulhos, por exemplo, estão na cidade de São Paulo. Então, nós temos que rapidamente construir um novo aeroporto, porque há uma estimativa que é da 2025, há um gap de 65 milhões de passageiros. Se Guarulhos opera 38, vocês imaginam do que eu estou falando. Em poucos anos nós vamos estar com um gap de um novo aeroporto. E terá que ser feito. Até porque nem o aeroporto nacional, nem a nova pista de Viracopos, creio eu, terá capacidade para receber as futuras gerações de aviação, que é o 787 Dreamliner e o A380. São voos muito grandes e muito que eles precisam de pistas muito maiores, e nós não temos isso, e acho que nem o projeto da pista nova de Viracopos comporta isso.
Então vai ter que ter algumas adequações ou precisa de uma nova pista para, no mínimo, nós estarmos nesses hubs e sermos linhas continentais do que vem no futuro da aviação. Então, além de dar capacidade para aeroportos internacionais, Ribeirão Preto, São José dos Campos, outros lugares que poderiam ter, nós não vamos fugir da necessidade de um quarto aeroporto internacional. Muito já se falou da possibilidade daquele aeroporto de Jundiaí, que é um aeroporto municipal, um aeroporto pequeno, que fica ali às margens, fica entre a rodovia Bandeirantes e a rodovia Anhanguera, como a grande possibilidade de ser o novo aeroporto internacional de São Paulo. Obviamente, não sei se teria que ser desapropriado, de feito, enfim, essa ideia existe, isso é estudado? Não, ele é inviável tecnicamente. Tecnicamente inviável. Ele tem uma função hoje muito importante na aviação executiva. Nós estamos com um problema sério na aviação executiva, por isso que nós estamos apostando nesses 3 projetos de aeroportos privados, porque você tem Marte saturado, Jundiaí saturado, Americana saturado, Sorocaba saturado. Eu estou falando só de aviação executiva. Porque você não se esqueça que o Brasil é a 2ª maior frota de aviação executiva do mundo. Nós recebemos no Urbanville, na edição anterior do Urbanville, na semana passada, o presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira da Aviação Geral, e ele falou muito sobre essa questão do exaustão dos aeroportos brasileiros e a falta de espaço para a aviação executiva. Então nós precisamos criar isso, porque inclusive desafogaria Congonhas, desafogaria Guarulhos, porque você não tem estrutura operacional que permita que esses aviões usem essa estrutura. Então, Jundiaí não tem por questões geográficas, físicas, quer dizer, o custo inviabiliza, além do que da conurbação da região, você tem que achar locais com outra característica para viabilizar um projeto dessa natureza. Nosso Urbanville está praticamente chegando ao fim, mas eu quero mais uma pergunta muito importante para você, Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo. Quem mora na Grande São Paulo pensa a Grande São Paulo, e quem é de outros estados vê São Paulo como a cidade de São Paulo. O estrangeiro também vem para cá e acha que São Paulo é a cidade de São Paulo. Exatamente. Então, aí a gente tem, como você falou, um estado que seria a 3ª maior potência da América Latina, caso fosse um estado, um país independente. Quais são as regiões, as micro-regiões com maior potencial de crescimento? O que existe além da Grande São Paulo no estado de São Paulo? Olha, não sei se vocês já sabem, a partir de 2012, né, o interior de São Paulo passou a ser o maior mercado da América Latina, o maior mercado consumidor. Passou a região metropolitana. Já ultrapassou? Sim, eu tinha na minha mente que era o 2º maior mercado consumidor do país. Já passou. Então, assim, os eixos de crescimento, eles estão fortemente, você vê os últimos anúncios que eu tenho feito, inclusive, com objeto social em cidades pequenas, né, a Mercedes em Iracemápolis, Honda em Tirapina, coisas que as pessoas não acreditam como é que a gente conseguiu convencer dessas empresas a ir para lugares tão inóspitos e com tão inóspitos, tão imprevisíveis, vamos dizer assim, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, esse é um fato que não tem volta. O interior do estado tem hoje um equilíbrio de custo de vida, qualidade de vida, que praticamente todas as regiões são muito bem cobertas. E você tem uma coisa muito natural. Onde é que começou o processo industrial? E não estou falando de serviços financeiros e eventos, que aí é a cidade de São Paulo, economia criativa, tem vocações no estado de São Paulo, turismo de negócio, quer dizer, aqui isso não muda nunca. Mas quando eu olho para a área de industrial, produção, você vê com muita clareza o seguinte, primeiro foi a cidade de São Paulo, depois, sei lá, ABC, um raio de 50 quilômetros, 100, 150, então eu diria o seguinte, que hoje a faixa de equilíbrio custo-benefício e próximo de mercados está entre 150 e 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Essa é a grande faixa onde as empresas buscam se instalarem hoje. Tem sido as grandes oportunidades. Tal. Óbvio que tem vocações, você tem vocação na região de Rio Preto, de Ribeirão, ou de Marília, ou de Prudente, Araçatuba, que aí tem algumas vocações regionais, mas que já, até pela coisa logística, ela tem algumas dificuldades de viabilizar projetos, vamos supor, que não tem uma vocação mais regional. Mas o interior de São Paulo inteiro, ele é uma grande oportunidade. Muito bem. Conversamos aqui no programa hoje com o Luciano Almeida, mas antes ainda de terminar,
Sandra Lanza traz o resultado da nossa enquete, que discute a questão da guerra fiscal. Exatamente, a pergunta era o que você acha da guerra fiscal entre os estados brasileiros? 13%, disseram ótima, estimula investimentos fora das grandes metrópoles. 35% disseram péssimo, faz com que os governos deixem de arrecadar recursos. E a maioria, 52%, diz deveria ser uma política federal regulada para estimular o desenvolvimento. O que você acha desse resultado, Luciano? Bom, o brasileiro ele é muito acostumado a tudo regulado. Nesse ponto, eu sou muito americano. Eu acho que a última coisa que se discute hoje, que é essa questão do ICMS, que o governo federal, se ele regular, apesar de nós sermos uma república federativa, nós somos hoje praticamente regulados por tudo pelo governo federal. Os estados não têm praticamente autonomia operacional em nada. Se regular a atividade, que é o ICMS, eu acredito que acabou aí, por fim, qualquer autonomia dos estados. E isso é uma coisa que é o inverso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe. Isso é de competência dos estados. Os estados têm o direito de fazer o que quiser. Quer dar o incentivo, quer dar zero, isso é problema de cada estado. Só que ele tem que ter o comprometimento de se ele der, ele sabe que ele tem uma conta a pagar futura, porque ele não está arrecadando. Então eu acho que isso é uma questão, não se pode mexer com as autonomias dos estados. Eu acho que isso cabe a cada um no estado estabelecer a sua política e fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que o governo federal, com todo esse 65% de tudo que arrecada, que eu não sei o que ele faz com o dinheiro, redistribua mais. Por que o governo federal tem que ficar 65%? Na vez de eu discutir essa política de ICMS, cria uma política que o Estado, a União, fique só com 30% da arrecadação e redistribua 70% para os estados. O assunto se resolve, né? Então, nós somos uma política muito paternalista, né? Que o Estado tem que fazer tudo, o governo tem que fazer tudo, o município, a culpa é do governo, a culpa é do Estado. Vamos começar nós, deixa o dinheiro com a gente, deixa a gente trabalhar, que a gente trabalha muito bem. Muito bem, Sandra Lanza vai contar para vocês agora quem receberemos na próxima edição do programa Urbanview. Não percam o próximo Urbanview, que vai receber Ricardo Francisco Napoli da Silva e Samuel Rubens Pereira, diretores da Haganá, para falar sobre o mercado de segurança. Às 17h15, eu aguardo vocês aqui na UTV. Até lá! Muito bem, conversamos hoje com Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo. Luciano, muito obrigado pela tua presença no Urbanview. Obrigado, foi uma ótima experiência, Parabéns. Um bom bate-papo. Parabéns pelo trabalho. O Urbanview está à trabalho. disposição quando você quiser nos usar aí para comunicar o que a Invest São Paulo anda fazendo. Sem dúvida. Bom, obrigado. Muito bem. Nós voltamos então na quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do Urbanview, conforme a Sandra colocou para vocês aí, às 17h15. Um abraço, até lá.